Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, mais um capítulo. Então, nós terminamos aquele capítulo 2, que essencialmente era um capítulo de métodos de cálculo de campo elétrico, potencial e energia. E vamos nos focar agora um pouco mais, essencialmente, na resolução de uma única equação, que está ligada ao potencial, mas que nos vai permitir resolver problemas de maneira bem diferente daquela que nós havíamos começado a resolver no capítulo 2. Esse é um capítulo relativamente curto, mas com contas muito longas. Então é importante que vocês não só prestem atenção, mas que vocês reproduzam em casa, no intervalo entre as aulas, durante a semana, quando você tiver uma folga, as contas que nós estamos fazendo. Algumas delas podem ser bem cansativas, certo? Bom, a gente havia visto a equação, a forma diferencial da lei de Gauss, no capítulo 2, forma diferencial da lei de Gauss, que está aqui à esquerda, e a relação entre o potencial e o campo elétrico. Quer dizer, a gente conseguia escrever para um campo eletrostático, escrevê-lo como o gradiente de uma função escalar, né? No caso, a função escalar a gente chamava de potencial. Quer dizer, era aquela propriedade do campo elétrico ser irrotacional que nos levava a poder escrever dessa maneira aqui. Agora, a gente pode, observando aqui, se perguntar, bom, mas aqui não tem um campo, aqui não tem o campo em função do potencial, então se eu substituir menos o gradiente aqui, eu vou ficar com uma expressão como o divergente do gradiente do potencial é igual a menos ρ sobre ε0. Né? E esse divergente do gradiente, ele é um operador vetorial, a gente falou dele lá no capítulo 1, a gente chamou esse operador, o divergente do gradiente, de Laplaciano, e a gente vai simbolizá-lo por esse delta de cabeça para baixo, né, o nabla, mais elevado ao quadrado, né, tem um índice 2. Então, quando vocês virem isso daqui, só um minutinho que está um pouco mais difícil de escrever, por causa de onde eu estou tendo que dar aula. Então, nabla ao quadrado é o mesmo que o divergente do gradiente. Okay? Então, e aí isso daqui a gente vai chamar de Laplaciano. Alguns livros utilizam o Laplaciano como sendo simplesmente um delta. Eu não gosto dessa expressão porque vai confundir com o próprio delta, né, com a diferença. Então, eu acabo utilizando, e o livro também utiliza, o Laplaciano como sendo nabla 2. Ok, pessoal? Então, a gente, combinando a lei de Gauss e o campo como o menos o gradiente do potencial, a gente encontra uma equação que a gente chama de equação de Poisson, que vai relacionar, então, de forma diferencial, o potencial e a densidade de carga. Para o caso especial, na região do espaço, em que ρ é zero, quer dizer, se você estiver olhando para uma região do espaço em que não há densidade de carga, nessa região do espaço, a equação de Poisson, esta, se transforma nesta. Quer dizer, o ρ é igual a zero, você fica só com o Laplaciano de V igual a zero. Essa equação, apesar de ser só um caso especial da equação de Laplace, ou de Poisson,
Ela é tão especial e tão importante que a gente vai dar um nome para ela. Ela se chama equação de Laplace. E o capítulo 3, essencialmente, é buscar maneiras de resolver a equação de Laplace. Esse capítulo inteiro vai ser dedicado a isto. Encontrar quais funções têm essa propriedade de Laplaciano desta função escalar, né? C igual a zero, funções harmônicas, que a gente vai chamar. E o capítulo inteiro vai ser a gente desenvolvendo técnicas diferentes para resolver, então, a equação de Laplace, que a gente poderia escrever na forma expandida desta maneira, né? Nada mais é a soma das derivadas segundas dos pois o Laplaciano não passa a ter outra cara. Você quer descobrir? Professor, estou ficando sem o áudio do senhor. Eu acho que ele fez o que ele disse, né? Ele vai voltar daqui a pouco.
Estão me ouvindo, pessoal? O senhor voltou, né? Você Sim, caiu. Voltei. Agora a queda foi forte, viu? Mas vamos lá. Eu percebi. Então, eu não sei nem até onde vocês ouviram, né? Então, até que parte vocês ouviram? Vocês ouviram falar até do... essa derivada mesmo. Eu ouvi até na parte que o senhor falou da expandida. Certo, certo. Bom, então vocês viram até a parte em que a gente comentou que o Laplaciano era a soma das derivadas segundas, e isso em coordenadas cartesianas. Sim ou não? Ouviram isso ou não? Não. Eu ouvi. Eu acho que eu ouvi isso, né? Que era, no fundo, isso aqui, a forma expandida da equação de Laplace. Certo? Tudo bem, pessoal? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. E o que significa o Laplaciano? Deixa eu ajeitar um negócio. Opa, alguém mandou uma mensagem aqui. Estão dizendo... O pessoal achando que era problema na internet deles, né? Só um minuto, pessoal. Deixa eu abrir tudo aqui, porque está complicado. Então, vamos lá. Pronto. Vamos voltar ao compartilhamento de tela. Ok. Ok. Então, bom, vamos tentar entender o que é o Laplaciano. Bom, o Laplaciano, como a gente diz, é o divergente do gradiente de uma função escalar. Então, eu vou pegar aqui uma função escalar. Deixa eu reescrever uma função escalar. Isso aqui está legal, então eu vou deixar isso aqui. Gostei disso aqui. Se ele ficasse, né? Não fica, então vou apagar tudo. Então vamos lá, sei lá, menos y vezes a exponencial de... Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Deixa eu ver se ele aceita também, né? Não, tem uma coisa errada aqui. Ah, que bom, ele não... Tá difícil aqui agora. Ele está multiplicando e não elevando. Ó, vamos deixar isso aqui para lá. Vamos tentar fazer com o bom e velho quadro. Imagine que você tem uma função que seja a seguinte. Opa, cadê o... Aqui apareceu. Algum motivo está tudo errado, mas vamos lá. Imagine que você tem uma função que seja o seguinte. Eu vou mostrar ela aqui bidimensionalmente de cima, né? Imagine que você tem uma função que quando você olhasse, vou tentar fazer tridimensional, você visse uma montanha numa parte e um vale em outra parte. Isso tridimensionalmente, né? Então imagine, ver se consigo fazer isso aqui, que você tem algo mais ou menos parecido com isso aqui. Então, numa certa região do espaço, você tem uma montanha e na outra parte você tem um vale. Isso aqui é uma função, então, bidimensional num espaço tridimensional. Bom, se você pegar uma função como essa, se você for calcular o gradiente, o que você vai ver? Bom, você vai ver que se você estiver bem aqui, você tem que vir para cá para subir na montanha. Então, o gradiente aponta para cá. A mesma coisa aqui, aponta para cá. Se você estiver do outro lado da montanha aqui, né?
o gradiente vai estar apontando, todos os gradientes vão estar apontando para cá. Já na parte do vale da função, ele vai dizer que você tem que subir o vale para poder encontrar a variação máxima da função. E na parte entre as duas, então vendo de lado, essa função seria assim, né? Então, uma parte que seria como se fosse o topo da montanha, e os gradientes estariam todos apontando sempre no sentido de subir. E aqui também, né? Você sair do vale. Lembra que o gradiente aponta no sentido de variação máxima da função. Ok? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu caí de novo. Eu estou ouvindo, professor, agora. Beleza. Agora, e o divergente, o que é? O divergente é, quando você pega uma região, se as linhas de campo parecem sair de uma certa região, esse divergente é positivo. Né? E se elas parecem convergir para uma região, o divergente é negativo. Então, em regiões de máximo da função, eu teria divergente dessa região como sendo negativo. Em regiões de mínimo da função, eu teria divergentes positivos. E na região intermediária, como coisas assim, ó, bem como a região dessa daqui, que é aqui no meio das duas, eu não tenho divergente nenhum, porque nessa região o divergente seria zero. Okay? Então, eu tenho divergente negativo para máximos, divergente positivo para mínimos e divergente igual a zero para regiões intermediárias. Ok, por enquanto? Ok, pessoal? Ok, professor. Tudo bem aí, então? Ele que travou aqui meu coisa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Está me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Sim, ok. Então tudo bem, pensei que tinha caído de novo. Estou ouvindo. Bom, vamos lá. E eu não sei o que aconteceu aqui, porque que deu essa invertida. Pronto, agora está direito aqui. Então, a gente tem que o divergente do gradiente, ele aparentemente ele é negativo para regiões de máximo, positivos para região de mínimo e zero para regiões de sela, né? Uma região intermediária em que você não tenha nem máximos, nem mínimos. Ele é como se fosse uma derivada segunda, então. Derivada segunda, a gente tem uma coisa desse tipo, né? Por exemplo. Professor, repete aí, por favor. Ele é máximo, ele é negativo para máximo? Como? Repete aí, por favor. Ele é negativo para máximo, é? Sim, ele é positivo para mínimos e negativos para máximo, né? Basta olhar, eu estava tentando fazer uma função aqui, mas infelizmente eu não tá tudo conspirando para as coisas não darem certo, né? Então, por exemplo, se eu conseguisse fazer um gráfico de uma função aqui, vou ver se dá certo agora. Aí, deu, só porque eu falei que estava conspirando. Imagine que você tem uma função como essa. Uma função em que você tem um vale, né? Está aqui indo para baixo, e você tem um topo da montanha, aqui. Como é que seria o gradiente nela? Bom, se eu estou nessa parte aqui, ó, que é um vale, se eu quiser andar na direção de máximo crescimento, eu tenho que sair do vale. Então, o gradiente aponta para fora. São essas setinhas aqui. Está muito mal feito esse gráficozinho aqui, mas foi o que eu achei para hoje. Se você estiver aqui no topo, perto do topo da montanha,
aqui, por exemplo, para você pegar a variação máxima, você vai ter que andar em direção ao topo da montanha. Então, o gradiente está todo apontando para o topo dela. Agora, então isso aqui é o gradiente. Só que o laplaciano é o divergente do gradiente. Divergente, lembra, quando as linhas divergem, o divergente é positivo. Quando as linhas convergem para um ponto, o divergente é negativo. E quando as linhas nem divergem nem convergem, quando você tem um rotacional, elas estão girando uma circulação, aí o divergente é zero. Então, para uma situação como essa, o divergente do gradiente dessa região, que é de mínimo aqui, ó, como fosse lá para baixo da montanha, ele cortou aqui o final da montanha aqui para baixo, do vale, né? Mas dessa região aqui, o divergente seria positivo, porque as linhas do gradiente vão para fora, aí o divergente de linhas para fora é positivo. Aqui as linhas todas apontam para esse centro, então o divergente é negativo. E no meio aqui, entre o vale e a montanha, aqui nessa cela, eu não tenho nem divergente, eu não tenho nem mínimo nem máximo, né? E o divergente dá zero. Deu para entender isso, pessoal? O divergente do gradiente? Sim ou não? Sim, sim. Ok. Então é isso que está nos dizendo o divergente do gradiente. Por enquanto, é isto aí que nos está dizendo. Agora, imagine que a gente, em vez de trabalhar em 3 dimensões, a gente estivesse trabalhando em 2. O que é que vocês estariam vendo? Para uma função como essa daqui, a segunda derivada dá o quê? A segunda derivada dá positivo ou negativo para essa região aqui? Negativo. Dá negativo, né? E a segunda derivada dá positivo para essa região aqui, que é exatamente o que acontece com o Laplaciano e é meio que era de se esperar, já que o Laplaciano envolve derivadas a derivada segunda. Mas o Laplaciano, a gente não estava pegando a equação de Laplace, ela não é um Laplaciano igual a qualquer valor. Na verdade, é igual a zero. Então, as funções que obedecem à equação de Laplace nem pode dar valores negativos para o Laplaciano, nem pode dar valores positivos. Quer dizer, elas não podem ter nem máximos nem mínimos na região que você estiver trabalhando. Então, as soluções da equação de Laplace não podem ter máximos ou mínimos locais, porque se tivesse máximo, o Laplaciano daria negativo, se tivesse mínimo, o Laplaciano daria positivo. Ok, por enquanto? Ok. Ok. Então, não, professor, eu só vou ficar com os pontos de cela, então, no caso? Você vai ficar só na transição, você não vai ter nenhum tipo de mínimo local, em global, obviamente, para a equação de Laplace, né? Se você quiser encontrar as soluções da equação de Laplace. As funções não vão poder ter nem máximo nem mínimo, senão não daria zero. Ok? E no caso do divergente, você analisa nos pontos locais e globais ou só nos globais? Tanto faz, porque a gente não está pegando o divergente do gradiente. Entenda, divergente do gradiente pode dar positivo, negativo ou zero. Claro. Só que vai dar negativo em regiões de máximo. Vai dar positivo em regiões de mínimo. Zero vai ser uma coisa intermediária. Como a equação de Laplace necessariamente você está se focando somente no uso de zero, então você está querendo dizer, eu quero uma função. No fundo, a solução para a equação de Laplace vai ser, eu quero funções que não tenham máximos e mínimos locais. Certo? O máximo e o mínimo só pode aparecer nas bordas da região. Nos extremos, não pode ter máximos e mínimos locais. Que é a mesma coisa de falar o seguinte. Vamos seguir em frente. Aí eu vou apresentando de outra maneira.
Vamos tentar resolver a equação de Laplace em uma dimensão, para ver o que ela nos diz, e ver se a gente ganha um pouco mais de intuição com relação às soluções para esse tipo de equação. Bom, resolver uma equação desse tipo é muito fácil, né? Você vai passar o dx para o outro lado, integra, aí a integral de dx aqui você está multiplicando a zero, mas vai ser, quando você integrar, vai dar uma constante. E aí, quando você passar o dx de novo, pela segunda vez, né, que é a derivada segunda, você vai ficar com a integral agora de x, né? Ficou melhor. Você vai ficar com a solução integral de dx, então vai ficar x, uma constante que multiplica x mais outra constante. Mas só passar esse cara para lá e integrar duas vezes. Isto é, a solução para a equação de Laplace em uma dimensão, ela tem essa cara aqui. Ela é uma função linear. Note que se eu derivá-la duas vezes, ela vai sempre me dar, para qualquer ponto do espaço, zero. Então, ela é uma solução para a equação de Laplace, né? Já que, na verdade, se eu derivar duas vezes, não sobra nada, então ela vai ser zero para todos os pontos do espaço. Para todo e qualquer x, ela vai ser zero. Então, primeiro, entender aqui que a solução para a equação de Laplace em uma dimensão me dá uma equação do primeiro grau. Sim. Então, vamos analisar o que está dizendo. Primeiro, uma função como essa tem máximo ou mínimo local? Quer dizer, fora os extremos, aparece máximo e mínimo? Não. Não. Para... Ela é sempre ou decrescente ou sempre crescente, né? Dependendo do n. Então, você não tem Depende do máximo... coeficiente aí, né, no caso? Oi? Vai depender só do coeficiente aí. Vai depender do coeficiente, aqui do coeficiente angular. Então, ou de qualquer maneira, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Ela não tem nenhuma... Para você ter um mínimo, você tem que ter uma região em que ela cresce e depois passa a decrescer. Ou, para você ter mínimo, você tem que ter uma região que ela decresce e depois cresce. Para ter máximo, você tem que ter o contrário. Não é? Impossível para uma equação como essa. Deu para entender isso? Que não ter mínimo e máximo local, pessoal? Sim, sim. Ok. Outra coisa interessante, outra propriedade interessante que talvez não seja imediata. Mas se eu mostrar aqui, vocês vão entender. Se eu pegar o ponto x igual a 3, qual é o valor de y aqui? Ver se vocês conseguem verificar. Y de V, né? Está no y, está no eixo vertical. Vocês conseguem ver qual é o valor? 2, né? 2. Isso. Beleza. Se eu pegar pontos equidistantes dele, se eu pegar um para um lado e um para o outro, quer dizer, aqui, em x igual a 3, eu tenho v igual a 2. Já, se eu pegar em x igual a 2, me dá quanto? Me dá 3. E se eu pegar x igual a 4, me dá 1. Qual é a média de 3 e 1? 2, né? 2. Se eu pegar 3 e pegar 2 para um lado e 2 para o outro, vamos pegar outros dois pontos aqui distantes. Eu vou ter y igual a 0 para 5 e y igual a 4 para x igual a 1. Então, 4 e 0 dá média 2, não é? Então, o ponto do centro, ou um ponto que você escolher, vai ser sempre a média dos laterais. Por exemplo, vamos pegar um ponto mais para o lado, vamos pegar o 2. X igual a 2 me dá V igual a 3. Se eu pegar os pontos laterais, 1 e 3, eu vou obter 4 e 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então, o valor de um ponto qualquer é sempre a média dos do lado. Deu para entender isso, pessoal? Deu.
Pode ver. Beleza. E isso, obviamente, é a propriedade aqui da própria solução. Se você pegar um ΔX, um x mais um ΔX e um x menos um ΔX, se você somar isso, você vai obter só o x, porque o mais ΔX e o menos ΔX você cancela. Então, se eu mandar a mesma quantidade para um lado e para o outro, vai cancelar e eu vou obter como o potencial o valor do meio. Deu para entender isso, né? Sim. Então, a gente poderia afirmar o seguinte. Existe uma propriedade para as soluções da equação de Laplace em uma dimensão, que é o v de x é sempre a média de seus vizinhos, pelo menos para uma dimensão. Isto é, se você quiser descobrir o v de x de um ponto, ande um pouquinho para um lado, esse mesmo pouquinho para o outro, some e tira a média, que você vai obter o valor de v de x nesse ponto. A segunda propriedade a gente já viu. Não há mínimos ou máximos locais. Se você olhar para uma reta, você só vai ter um máximo ou um mínimo global, né? Quer dizer, está na borda. Então, é esse cara aqui e esse cara aqui não são máximos e os mínimos, mas como eles são os máximos e os mínimos globais. Não existe nada intermediário. Ok? Então, essa é uma propriedade, essas duas são as propriedades básicas das soluções da equação de Laplace em uma dimensão. Não há máximos e mínimos locais, só globais. E a soma do potencial de um certo ponto é a média de seus vizinhos. Tudo bem até aqui? Pessoal? Ok, pensei que tinha caído de novo. Bom, então vamos fazer o seguinte, são 4 horas, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha e a gente retorna então às 4h05. Ok, pessoal? Ok, professor.
Olá, pessoal. Espero que estejam todos de volta. Então, vamos lá. Só relembrando o que a gente viu até agora, muito rapidamente. Se a gente combinar a lei de Gauss na forma diferencial com essa expressão para o campo elétrico, a gente encontra a equação de Poisson, que relaciona o potencial com a distribuição de cargas, numa região do espaço em que a distribuição de cargas é zero, quer dizer, se não tem a carga naquela região do espaço, esta equação se transforma na equação de Laplace. O Laplaciano ele é sensível a máximos e mínimos, sendo ele positivo quando você tem mínimo e negativo quando você tem máximo, e zero quando você não tem nenhuma das duas coisas, ou campo for tal que não tenha divergência. De maneira que quando você está computando o Laplaciano de uma função sempre igual a zero, que é a equação de Laplace, quer dizer, som das derivadas segundas dessa função sendo sempre igual a zero, você está trabalhando numa região do espaço que não tem máximos e mínimos. Além disso, em uma dimensão, a gente viu que o valor do potencial num certo ponto é a média dos seus vizinhos. É só pegar o de um lado ou do outro, somar e dividir por 2, que você encontra o valor daquele ponto central. Bom, e isso a gente achou em uma dimensão. E em duas dimensões? Em duas dimensões, a equação de Laplace fica assim. A primeira propriedade também é válida. Vx é a média dos seus vizinhos. Eu vou tentar demonstrar agora. Não sei se vocês lembram, mas uma das questões que a gente passou, acho que na prova até, mas a gente certamente fez em sala de aula, a gente calculava o campo elétrico, na verdade, né, e o potencial no centro. A gente calculava ao longo do eixo que passava pelo centro, depois perguntava no centro também de um disco carregado. Então, quando você tinha um disco carregado, o potencial dele e o potencial no centro dele independiam do raio. A gente fez esse probleminha. Bom, se eu pegar esse círculo aqui de fora, que tem como potencial VC, né, que dá igual ao do... no fundo, a nossa solução é que era independente do raio. Então, se você fizer esse círculo diminuir, porque ele não depende do raio, né? Então, se aqui é VC no círculo, se eu fizer ele diminuir até o raio tender a zero, vai ser VC nesse ponto. Porque independe do raio, eu posso escolher o raio que eu quiser. Posso poder escolher até um raio tendendo a zero. Então, vai ser VC também no centro desse círculo. Se eu dividir esse círculo em vários pedaços, aqui eu dividi em N pedaços, eu poderia dizer que cada pedaço desse daqui que eu marquei de azul contribui com VC sobre N para o potencial do centro, né? Porque lembra, o potencial ele obedece à superposição. Se eu dividir em N pedaços, cada um desses pedaços vai contribuir com VC sobre N, de maneira que quando eu somasse todos os potenciais dos N pedaços, eu teria N que multiplica VC sobre N cancela com N, ficaria com VC. Então, cada pedaço desse círculo contribui, então, com VC sobre N para o potencial do centro. Mas digamos que eu não tivesse um potencial VC aqui. Digamos que eu pegasse um pedaço de círculo que tivesse um potencial que eu chamasse de V1. Esse pedaço de círculo, então, contribuiria com V1 sobre N para o potencial no centro. Se eu pegasse um outro círculo, dividisse em N pedaços e ficasse só com um dos N pedaços, e esse outro círculo tivesse potencial V2, ele contribuiria, então, V2 sobre N para o potencial no centro. Então, qual é a lógica, né? Imagine que eu tenho um círculo, o potencial dele é VC. Se eu dividir ele em N pedaços, cada um desses N pedaços contribui com o potencial do círculo inteiro sobre N para o potencial no meio. Então, somando todos eles, né, me dá VC aqui no meio. Pegando outro círculo, pronto.
pegando outro círculo, tivesse um potencial, digamos, V1, aí seria um V1 sobre N, que ele contribuiria para o centro. Não seria mais VC o potencial no centro. Seria V1 no total, mas se fosse o círculo inteiro, seria V1 no total. Se eu cortar o círculo e ficar só com esse arco, V1 sobre N seria o que ele estaria causando aqui no meio. E pelo mesmo argumento, um outro pedaço, V2, um outro pedaço de um outro círculo com potencial V2, se dividir em N pedaços, ele estaria contribuindo com V2 sobre N. E aí eu vou somando, se cada um dos, se eu pegar um círculo agora, dividir em N pedaços, se cada um deles tiver um potencial diferente, eu vou ter que somar todos eles para ver quanto é que é o potencial no centro. Só que se eu somar V1, V2, até Vn, né, porque são N pedaços, e dividir por N, no fundo eu estou tirando a média de todos esses valores. Isto é, o potencial no centro agora é a média dos potenciais de cada arcozinho desse círculo aqui. Isto é, o potencial no centro é a média dos pontos ao redor. Se você está em duas dimensões, os pontos ao redor, né, equidistantes, formam um círculo. Então, a gente demonstrou aqui que aquela propriedadezinha também é válida, que a média, o Vx médio, é a média de seus vizinhos. O Vx no centro, num ponto qualquer, é a média dos seus vizinhos. É claro que o outro argumento continua válido. Como você está pegando divergente sempre igual a zero, não vai ter nem máximo nem mínimo local. Uma das extremidades vai ser o máximo local, o máximo, né? E a outra extremidade, ou a outra parte vai ser o mínimo, mas você não vai ter nenhum no meio, na região intermediária, né? Você não vai ter máximos ou mínimos locais. Entenderam o argumento em duas dimensões, pessoal? Sim, sim. Entendi, professor. Então, e em três dimensões? Bom, em três dimensões vai dar a mesma coisa. Potencial num ponto é a média dos seus vizinhos. É claro que se você está em três dimensões, pontos equidistantes daquele ponto onde você está olhando vão formar uma esfera. Então, a sua integral, aqui eu botei círculo, né? A sua integral é numa esfera, não um círculo, tá? Então, deixa eu até editar isso daqui, que eu só copiei o daqui, na verdade, né? Deixa eu ver se está direito. Tá. Um está 2πr, o outro está 4πr ao quadrado. Deixa eu só ajeitar isso daqui para que a gente possa continuar sem estar com erro. Vocês não serão beneficiados, mas se um dia eu for dar essa aula à distância de novo, vai estar correto. Eu já vou copiar aqui, porque o próximo slide também vai estar errado. Ah, não está não. Então, Vx é a média dos seus vizinhos. Quer dizer, se eu quiser saber Vx, está errado também, é Vx, Vy, Vz, num certo ponto, é só pegar os dos seus vizinhos, né, fazer a média na esfera, e você vai ter o valor do centro. Certo? O livro ele tenta demonstrar isso, que eu escrevi de novo o círculo, a mesma coisa. Essa mesma coisa, quer dizer, faz uma prova muito semelhante àquela prova que eu havia feito anteriormente. E a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é o potencial que uma carguinha Q fora de uma esfera faz nessa região aqui? Imagine então que eu tenho uma esfera virtual, como fosse uma gaussiana. E eu quero, quer dizer, não é uma entidade, é só um local onde eu vou integrar. E eu quero calcular, então, o potencial causado por essa carguinha aqui nesse dA, aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado, tarará, e vou somar todos eles. Vou somar todos esses potenciais. Certo? Bom, como é que a gente faria, né? A gente parte, então, do potencial de uma carguinha, né? Então, a gente sabe que o potencial dessa carguinha, num ponto aqui, que dista R com a perninha dessa carguinha, é dado por essa expressão. R com a perninha aqui, é claro, a gente pode escrever em função, digamos que essa carga esteja a uma distância z da origem e que o raio da esfera seja Rzão. A gente já fez muitos problemas parecidos, né?
Então, R com a perninha, ele vai ser dado pela lei dos cossenos. Então, vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2er cosseno de θ. E aí, quer dizer, a gente relaciona o r com a perninha em função dos dados do problema, né? Do z e do r. E também, claro, do ângulo entre o ponto que eu estou pegando, né? Ou a área que eu estou pegando, e o eixo z, esse ângulo de θ. Então, a gente escreveu tudo em função desses parâmetros do problema. Eu limpei aqui o quadro para a gente poder continuar. Tá? Bom, quem é o valor médio dessa quantidade aqui? Bom, o valor médio eu vou ter que integrar na superfície. Né? Então, repetindo, o que eu estou querendo ver? Estou querendo ver qual é o valor médio do potencial que essa carguinha causa numa esfera. Não é uma esfera material, não é uma esfera carregada, não é uma esfera metálica. Eu vou integrar na superfície dessa esfera o valor do potencial em cada DAzinho, potencial esse causado pela carga. Deu para entender isso aqui, pessoal? Tem gente que não entende o que a gente está calculando. Ok. Ok? Eu estou entendendo. Beleza, então. Então, vou calcular o valor médio desse potencial que esta carga causa nessa superfície. Só isso. Então, o que eu faço? Escrevo o Rzinho em função dos parâmetros E, R e θ. Faço isso usando a lei dos cossenos. E aí vou tirar a média. Quem é a média? É a soma do tudo dividido pela quantidade que eu estou somando. Né? No caso, uma esfera, a área é 4πr ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter que integrar Q sobre R, que eu vou escrever como dQ. Né? Esse daqui vai ser, então, sigma dA. O sigma dA vai ficar, o dA, na verdade, vai ficar R ao quadrado sin θ dθ dφ, porque vai ser na superfície da esfera. E aqui eu escrevi o R com a perninha, né? Só que eu botei aqui para cima para ficar mais fácil de integrar. Então, em vez de botar 1 sobre raiz disso, eu botei isso elevado a menos meio. Aí, essa integral aqui dá isto daqui. Claro, se eu quero integrar aqui em toda a superfície, eu tenho que fazer duas integrais, um em φ e um em θ. Em φ vai ser de 0 a 2π. O 2π que sai dessa primeira integração, eu já cancelo com 4πε0 da expressão por potencial, então fica só 2 aqui embaixo. E aí, quando eu for integrar em θ, vai ser de 0 a π. E essa integral aqui me dá isso daqui. Certo? Você pode observar que quando você fosse derivar isso daqui, né, ia cair meio, aí ia ficar o 4 aqui embaixo, e ficaria isso daqui elevado a menos meio, derivada do que está dentro, é como se fosse derivar o que está dentro, sem obter de volta esses termos aqui, né, o cosseno da seno, etc. E tal. Então, é isto mesmo. Substituindo o π, né, e o zero lá no cosseno de θ, você fica com um momento em que ele é 1 e um momento que ele é menos 1, né? Aí você ajeitando as suas essa expressãozinha, você vai ficar no fundo como se fosse um produto notável, né? Z ao quadrado, aí quando o cosseno for π, por exemplo, quando o cosseno é π, ou melhor, quando o θ é π, cosseno é menos 1. Aí isso aqui fica mais 1, aí fica z ao quadrado, mais 2zr, mais r ao quadrado, que aí você pode escrever como z mais r ao quadrado, quando você tirar a raiz da z mais r. Aí quando você botar o zero, vai ficar menos 2zr, aí o produto notável é o z menos r. Né? Esse aqui é o quadrado, aqui vai me dar o k. Tira a raiz, fica com esta expressão aqui, que quando você fizer a continha, você vai ver que esse z cancela com esse r soma com esse r aqui, porque é menos com menos, aí é 2r que cancela com esse 2, o r cancela com este r, e você fica só com o z embaixo. Quer dizer, o valor médio
do potencial dessa carguinha na superfície dessa esfera, o valor médio na superfície, é este aqui. Opa! Aí, para que lado eu vou? Pronto. Aí, esse daqui. 4π ε0 Q sobre Z. Q sobre Z. Mas 4π ε0 Q sobre Z não é o potencial que essa carga causa aqui no centro? O potencial é 1 sobre 4π ε0 Q sobre a distância, né? Então, o valor médio na superfície é o mesmo que o valor do centro. Isto é, o valor no centro é o valor médio dos pontos ao redor, em 3 dimensões. Isto é, e aqui está errado de novo, tá, pessoal? Aqui era botar x, y, z, né? O potencial num certo ponto é a média dos seus vizinhos, também em 3 dimensões. Então, o potencial em 1, 2 ou 3 dimensões tem sempre essa propriedade, se você tiver uma região onde não tenha carga líquida, né? Se não tenha ρ. Porque a Laplaciana zero, você está procurando isso, né? Solução das equações Laplace. O valor num ponto é sempre a média dos seus vizinhos e não há mínimos ou máximos locais. Ok até aqui, pessoal? Ok. Ok, só para lembrar, né? Isso aqui está errado também. Aqui teria que ser x, y, z, né? Eu estou sem vírgula aqui, tá? Minha vírgula quebrou, tá, pessoal? Então, vou ter que botar assim, porque está meio complicado aqui. E aqui também não é no círculo, a integração é na esfera. Aí pronto. E aqui está faltando x, y e o z também. Eu não tenho vírgula, mas eu posso copiar e colar. Então fica assim, ó. Pronto. E aqui está correto agora. Então, em 3 dimensões, em 2 e em 1, as propriedades são: um valor num certo ponto é a média dos seus vizinhos. E não há mínimos ou máximos locais. Essas são as 2 propriedades para 1, 2 ou 3 dimensões para soluções da equação Laplace. A gente não sabe qual é a cara delas. A gente não tem a menor ideia de quais elas sejam. Em uma dimensão a gente sabe, né? É um ax mais b, né? Mas fora de uma dimensão a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que o que quer que seja a solução vai ter essas propriedades. O valor de um ponto é a média dos seus vizinhos e não há mínimos ou máximos locais. Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem, professor. Beleza. Sim, sim. Ok. Bom, antes da gente descobrir a cara das soluções, e a gente só vai realmente descobrir as caras das soluções de maneira na mão, daqui a 1 ou 2 aulas, a gente vai embromar, a gente vai fazer o possível para encontrar outros métodos para encontrar essas soluções, e para aquele pessoal que gosta muito de conta, vocês vão já entender por que a gente vai evitar a todo custo tentar encontrar diretamente as soluções, é porque dá muito trabalho. Então a gente vai primeiro falar de 2 teoremas, na verdade, 2 teoremas da unicidade, que vão nos ajudar a não resolver essa equação quando for possível. Em situações especiais, a gente não vai precisar resolver a equação de Laplace. E aí, então, a gente vai se aproveitar dessa coisa, porque vocês vão ver que vai dar muito trabalho. Quando tiver que realmente chegar num problema que a gente não tenha outra alternativa, vocês vão ver o quanto dá trabalho. E aí vocês vão lembrar com saudade dos momentos em que a gente podia simplesmente chutar uma solução ou mudar o problema e encontrar facilmente a solução. Bom, mas para encontrar facilmente as soluções, a gente tem que primeiro falar dos teoremas da unicidade. O primeiro teorema da unicidade que a gente vai ver é o seguinte: a solução para a equação de Laplace em um volume tal, o livro bota V, mas para não falar V e depois falar o potencial V, eu estou chamando o volume como sendo tal. A solução para a equação de Laplace em um volume tal
é exclusivamente determinada se V for especificado na superfície de contorno S. Isto é, se eu tenho uma região do espaço, um volume qualquer, pode imaginar qualquer tipo de volume, pode ser uma batata. Se você disser qual é o potencial na superfície dessa batata, eu estou chamando a superfície da batata de S, a solução para a equação de Laplace vai estar totalmente determinada, não só, óbvio, na superfície, como também dentro da superfície, no volume. Então, se eu tiver um volume qualquer, se eu der as bordas dele, como é que é o V na borda, na superfície, que é contorno desse volume, a solução de Laplace vai estar totalmente determinada. Bom, esse é o teorema. Vamos tentar demonstrá-lo. Imagine que você não tem, ou que você tem duas supostas soluções. Que quer dizer, vamos supor que o teorema da unicidade não é totalmente correto. Vamos dizer que eu encontrei duas soluções. Vamos chamar uma solução de V1 e a outra solução de V2. Bom, se essas duas coisas são soluções da equação de Laplace, isso quer dizer que quando eu colocar V1 na equação de Laplace, eu vou ter que o laplaciano de V1 vai dar zero. E se V2 é solução para a equação de Laplace naquele volume, quando eu substituí-lo lá na equação de Laplace, eu vou encontrar que o laplaciano do V2 é também zero. Então, supus que existam duas soluções, substituindo na equação de Laplace, eu vou ter que ter uma verdade matemática. O laplaciano dessas duas soluções tem que ser igual a zero. Mas, como vocês sabem de equações diferenciais, a gente pode criar soluções combinando outras soluções. Então, se eu sei que V1 e V2 são soluções, desculpe, V3, que é uma subtração entre elas, quer dizer, uma combinação linear delas, também tem que ser solução, não é? Então, eu posso criar uma nova solução V3, que é a subtração dessas duas soluções. Bom, e ela, se ela é solução, se V3 é a solução para a equação de Laplace, quando eu substituir na equação de Laplace, eu vou obter que Laplaciano de V3 é igual a zero. Foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Laplaciano de V3 é igual a zero, mais V3 não é V1 menos V2? Então, substituindo V3 por V1 menos V2, eu fico que Laplaciano de V3, que vai ser igual, então, a Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2, aquelas propriedadezinhas está acostumado a ver lá com esses operadores diferenciais. Então, Laplaciano de V3 é igual a Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2, que, por sua vez, é igual a zero, já que V3 também é uma solução. Combinação linear de solução é uma solução também. Até aqui tudo bem, pessoal? Ok. Ok, então vamos lá. Mas o que eu encontro? Se eu passar esse cara para o outro lado, eu vou obter que Laplaciano de V1 é igual a Laplaciano de V2. Isto é, V1 é igual a V2. Isto é, se eu suponho que eu tenho duas soluções diferentes, eu não tenho duas soluções diferentes. Elas são iguais. E essa nova solução que eu criei aqui nada mais é do que a solução zero igual a zero, né? Porque se eu botar V1 igual a zero, que se for a função constante, V igual a zero em todos os pontos do espaço, claro que vai ser uma solução para a equação de Laplace. Quer dizer, não existem duas soluções possíveis para a equação de Laplace. Elas são iguais. Ou, falando de outra maneira, só existe uma solução possível para a equação de Laplace, dado os valores na borda. Ok até aqui, pessoal? Professor, esses valores na borda seriam as condições de contorno? Sim, é porque, no caso, eu estou dizendo que, se eu estou dizendo que V1 é a solução da equação Laplace, o que eu estou falando é que eu estou determinando V1 na borda do problema. Estou dizendo que V1
é tal que, quando eu tirar o Laplaciano dele, me dá zero. E aí o que eu demonstrei aqui é que se você determina V1 ou V2 na borda do problema, a solução é única. Basta saber na borda do problema, não existe uma segunda possível solução. Entendi, que as outras seriam análogas, no caso. Ok. Ou é a nula ou é ela mesma. Ok? Existe um outro teorema da unicidade, pessoal. Esse outro teorema da unicidade é para quando você tem condutores. Então, o primeiro teorema da unicidade, deixa eu voltar aqui, eu estou considerando que, primeiro, se é equação de Laplace, não pode ter cargas líquidas aqui dentro. Então, essa é a primeira condição. E a segunda é que eu estou dizendo que não tem nada aqui no espaço, é só uma região do espaço. Então, um volume V, se eu souber um potencial na borda, eu sei o volume eu sei a solução para o volume inteiro, porque não existe outra possível solução senão aquela que eu dei. Mas existe uma outra possibilidade, que é você ter uma densidade de cargas especificada dentro do seu volume. Você dizer, bom, meu volume tem densidade de carga dentro da... Existe densidade de carga, desculpe, dentro do volume. Então, quer dizer, se eu tiver um volume que é cercado por condutor, tá? Então esse volume é um condutor. E contendo uma densidade de carga especificada ρ, o campo elétrico ele vai ser determinado se a carga total em cada condutor também for dada. Então, quer dizer, imagine que eu tenho uma região do espaço aqui, que seja essa região tal. Essa região é cheia de condutores. Só um minutinho. Estão me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo. Sim, Ok. sim. Tá bom. Então, se eu tiver um volume tal aqui, e eu tiver um monte de condutor dentro desse volume, vou desativar aqui o áudio de vocês. Se eu tiver um monte de condutor dentro desse volume aqui, o campo elétrico, não mais o potencial, o campo elétrico vai ser totalmente determinado se a carga em cada condutor for determinada. Então, imagine que eu tenho uma região do espaço. Nessa região do espaço aqui eu coloquei 4 condutores e digo qual é a carga em cada condutor. Se eu disser isso, eu consigo claramente e univocamente determinar o campo elétrico. Quer dizer, se eu souber a carga de cada condutor, eu posso dizer como é que é o campo elétrico nessa região aqui. Para isso, a gente vai usar o mesmo tipo de argumento anterior. Agora, é claro, como nesse tipo de teorema a gente está dizendo que você pode ter cargas nessa região do espaço, então a gente não vai utilizar a equação de Laplace. A gente vai utilizar a equação de Poisson, que foi aquela primeira que a gente achou, quando combinou a equação de Poisson, não, a equação de Gauss, desculpe, a lei de Gauss. Porque, claro, se a gente for usar a equação de Laplace, que a gente obteve a partir da equação de Poisson, a gente está dizendo que o ρ é igual a zero. Mas, obviamente, aqui não é o caso. Então, para essa prova aqui, o que eu vou precisar? Para cada condutor, eu defino uma gaussiana. Na verdade, não só eu vou definir uma gaussiana para cada condutor, eu vou definir uma gaussiana também envolvendo todo o espaço onde eu estou querendo calcular o campo elétrico. Então, eu quero calcular o campo elétrico nessa parte cinza aqui, todinha, grande. Vou traçar uma gaussiana geral aqui, e em cada condutor, com as suas carguinhas aqui, que eu botei QA, QB, QC, QD, eu vou também traçar uma gaussiana. Então, aqui a gente tem 5 gaussianas aparecendo nessa figura aí, certo? E eu vou dizer o seguinte,
vou supor o contrário, vou supor que existem dois campos elétricos que satisfazem a equação, no caso de Poisson, né? Para essa região do espaço. Aliás, desculpa, para a região inteira seria a equação de Poisson, deixa eu voltar aqui. Mas para essa região aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir entender. Para essa região aqui, entre o condutor, se ele não tiver carga nessa região, a equação de Laplace é válida, tá, pessoal? Para essa região aqui, ó. Já, claro, nas bordinhas onde tiver a carga acumulada, na borda do condutor, aí não vai ser a equação de Laplace. E no caso da equação de Gauss, na lei de Gauss, certo? Eu vou aplicar a lei de Gauss nas cinco gaussianas aqui. Então, digamos que eu tenha vários campos, ou dois campos, na verdade, dois campos vetoriais nessa região do espaço, que são soluções para a lei de Gauss nessa região do espaço. Para a lei de Gauss nessa região do espaço. Então, eu sei que o divergente da primeira solução vai me dar ρ sobre ε0, o divergente da segunda solução vai me dar ρ sobre ε0. Lei de Gauss na forma diferencial. Também sei que se ele satisfaz a lei de Gauss para toda aquela região do espaço, para cada uma daquelas superfíciezinhas gaussianas que eu criei, esse campo E1 deve satisfazer a lei de Gauss também na forma integral. Então, se a gente chamar... Se a gente chamar essa gaussiana aqui de gaussiana A, essa aqui B, essa aqui C, essa aqui D, vamos dar um outro nome para essa aqui E, digamos a grandona. Para cada I gaussiana, com I variando de A até E, o campo elétrico deve satisfazer a lei de Gauss para essa gaussiana, para essa gaussiana, para essa gaussiana, para essa gaussiana e para essa gaussiana. Cada uma das I gaussianas. No caso, eu tenho 5 aqui. Né? Então, o campo elétrico, que deve ser solução para a equação de Gauss, tem que ser solução para todas as minhas gaussianas. Então, escrevi aqui a lei de Gauss, mas colocando o SI, tá, pessoal? Então, para qualquer lei de Gauss que eu queira, ou para qualquer gaussiana que eu pegue, o campo elétrico, se ele é a solução para a lei de Gauss, ele tem que satisfazer a lei de Gauss para aquela superfície. Da mesma maneira, um campo 2, que eu suponho que também seja solução para a lei de Gauss, deve ser solução para a lei de Gauss em qualquer superfície que eu pegue, senão ele não é solução. Deu para entender isso, pessoal? E aqui o I eu chamei de I, a superfície eu chamei de I em si, mas ali eu chamei de A, B, C, D, porque o livro chama de A, B, C, D, mas aí o I não é variando de 1 a 2, 3, não, é como se fosse A, B, C, tá? O I varia nas letras do alfabeto. Ok, pessoal? Ok. Ok. E não só variando de A até B, ele também tem que ser solução para a superfície externa, né? Lembra que eu tracei essa A B, a C, a D, mas ele também tem que ser solução para a superfície externa. Então, ele também tem que satisfazer a lei de Gauss para a superfície externa. Tá? E aqui tem um errinho, tá, pessoal? Aqui eu botei um B, mas eu não chamei aquela coisa de B, aqui é um S, né? Então, só para ficar direitinho aqui, para a gente poder argumentar, porque senão vai confundir com a gaussiana B. Pronto, agora ficou direito. Agora, note que a lei de Gauss, para cada uma dessas superfícies aqui, ó, como é que é? É o fluxo do campo elétrico através desta superfície aqui A, vai ser igual à carga dentro dessa superfície sobre ε0. Então, vai ser QA, né, sobre ε0. Para essa superfície aqui, a lei de Gauss vai ser fluxo do campo elétrico através dessa superfície D, né, na verdade, dessa superfície aqui, vai ser a carga dentro dessa superfície, então QD, né, sobre ε0. Aqui eu escrevi assim, ó, para a superfície I, vai ser QI sobre ε0. O I também está variando de A até D. Então vai ser o QA sobre ε0, QB sobre ε0, QC sobre ε0, etc. Mesma coisa para a minha segunda suposta solução. Tudo bem, pessoal?
Tudo, professor. Agora, quando eu pegar a superfície zona, a externa, ela vai estar envolvendo todas as cargas, não é? Então, a carga que vai aparecer lá não vai ser Q1 ou QA, QB, QC, vai ser a carga total. Toda a carga que tiver naquele volume. Concorda? Aqui está errado também. Sim, concordo. Você tá pegando uma gaussiana Pois é. no espaço aí. Hoje está difícil aqui. Errei até o... Pronto. E aqui também, a carga total. Minha segunda solução também tem que ser solução, né? Tem que ser o fluxo dela através da área zona, vai ser a carga total sobre ε0. Mas, se o campo elétrico é solução para a lei de Gauss, o campo elétrico 1 é solução para a lei de Gauss, o campo elétrico 2 é solução para a lei de Gauss, como esse aqui é uma equação diferencial, né? Se eu combinar os dois, eu também vou ter uma solução. Então, E3, que é a subtração deles, também vai me ser uma solução. Isto é, só que eu fiz errado aqui, pessoal. Certo. Isso daqui também vai ser solução. Ok, pessoal? Bom, mas se eu pegar este cara aqui, ou melhor, se ela é solução, eu vou calcular o divergente dela e isso vai ter que ser igual a ρ sobre ε0, não é? Fazendo o divergente do E3, vai ficar divergente de E1 menos divergente de E2, isso vai me dar ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0, que é igual a zero. Porque ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0 é zero. Isto é, divergente do E3 vai me dar zero. Ok até aqui? Ok, professor. Eu não entendi essa parte aí. Não entendeu? Então vamos lá. Não, É fácil. a parte final vai. Então, a parte final é o seguinte. Pego combinei duas... Você entendeu que isso aqui é uma solução e isso aqui é outra solução. Eu posso combinar soluções para formar uma outra solução, no caso, uma terceira solução, que é a subtração delas. Mas se ela é solução, ela não tem que obedecer à lei de Gauss também, tanto na forma diferencial como na forma integral. Então, quando eu substituir aqui, E3, né, quando eu tirar o divergente de E3 aqui, vai ficar divergente de E1 menos divergente de E2, que é igual a ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0, porque divergente de E1 é ρ sobre ε0, divergente de E2 é ρ sobre ε0, um menos o outro é zero, porque ρ sobre ε0 menos ρ sobre ε0 é zero, não é? Ah, tá certo. Entendi agora. Então, divergente de E tem que ser zero. Não é? Sim, entendi agora. Aí eu vou usar uma propriedadezinha daquelas que a gente fez, aquela propriedade do divergente de uma função escalar vezes um produto vetorial. A gente havia visto que o divergente de uma função escalar vezes um campo vetorial era igual a função escalar vezes o divergente do campo, mais o produto escalar do campo vezes o gradiente da função escalar. Isso foi uma daquelas propriedades, a 3, a 4, acho que a gente viu lá no capítulo 1. Não vou encontrar facilmente aqui o slide, mas foi uma da que a gente demonstrou. Se você não está lembrado, é só escrever o divergente na forma aberta, e aí você vai poder identificar termos de gradiente, termos de divergente de E, quando você for fazer a aplicação das derivadas. Mas note que a primeira parte dessa propriedade é V que multiplica o divergente de E. Então, o divergente de V3 é 3, quer dizer, se eu pegar essa solução 3, que eu já vi que cujo divergente tem que dar zero, e multiplicar pelo potencial dela, quer dizer, o potencial que está vinculado a esse campo, lembra que esse gradiente desse cara tem que ser menos o gradiente desse cara, então vai ser esse cara.
Quando eu aplicar essa coisa, eu vou ficar com uma expressão que é divergente e outra expressão que é gradiente. Mas o divergente dele, a gente já viu que dá zero. Então, esse termo some. E a gente vai ficar só com o produto escalar do campo vezes o gradiente. Mas quem é o gradiente de uma função, o gradiente do potencial? O gradiente do potencial é menos o campo. Então, esse aqui é menos E3. Menos E3 para o escalar E3 é menos o módulo de E3 ao quadrado. Ok, pessoal? Ok até aí? Ok. 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 Então, vamos pegar o teorema do divergente. Né? O teorema do divergente me diz que o divergente de um certo campo vetorial, e aqui o campo é isso aqui tudo, V3, que multiplica 3, é igual ao fluxo desse campo através da superfície que envolve o volume, onde se estava calculando o divergente. Então, o divergente disto vai ser igual ao fluxo disto através da área que envolve esse volume. Ok? Mas a gente já viu que o divergente de V3E3 é igual a menos o módulo do E3 ao quadrado. Então, esta integral aqui, no volume de tal, vira integral, menos a integral, né? De E3 ao quadrado num detal. Eu vou ficar com essa partezinha aqui, então, para explorar ainda. Só que, peraí, pessoal, só um minutinho aqui que tá complicado. Isso aqui tá tocando um telefone aqui, só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Vamos lá. Eu tô. Então, vamos lá. Bom, então a gente ficou com isso daqui, ó. A gente identificou que o divergente desse produto aqui era esse módulo. Então, essa integral vira essa daqui, né? Só botei ela aqui para o outro lado, quer dizer, a integral no volume de tal, que abrange todas aquelas cargas lá, ela vira, né? Essa integral do divergente vira menos a integral de E3 ao quadrado no volume, e ela, pelo teorema do divergente, é V3 E3. O fluxo disso aqui é através da superfície A. Ok? Só que, imagine que você tem aquela... Isso aqui, ó. Cadê? Volta. Ups. Tá. Então, a gente tem um volume aqui que é cercado por condutor. Então, esse aqui é um condutor, esse cara 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 aqui é um condutor. E cada um desses condutores tem uma carga especificada. Esse cara aqui de fora também pode ter uma carga especificada, o cara da superfície toda. Mas lembre-se que uma das propriedades do condutor é que ele é uma equipotencial. Então, nessa borda externa aqui, que também é um condutor, o V3 ele é constante. Então, esse V3 aqui, se eu integrar na superfície inteira, né, porque eu estou fazendo aqui o E3 como no total, ele pode sair da integral, porque ele é constante. Um condutor é um equipotencial, então ele sai da integral. Mas a gente já tinha visto que o divergente de E é igual a zero. Se o divergente de E é igual a zero, quando eu fizer o teorema do divergente, né, quer dizer, a integral no volume do divergente é igual ao fluxo do E através da área que envolve aquele volume. Então, o fluxo do E, 3,
é zero. Isto é, quando eu botar esse cara para fora, eu identifico a integral do que sobrou, a integral de E3dA é zero. Isto é, esta integral aqui é zero. Se esta integral aqui é zero, E3 é zero. Se E3 é zero, E1 é igual a 2. E2. Um pouquinho de trabalho essa daqui. Mas, de qualquer maneira, o que é importante ficar? Vamos lá. Que se eu tiver uma região com condutor, com vários condutores dentro, e especificar a carga de cada um, só vai ter um campo elétrico possível que satisfaz essas condições. De maneira análoga, se eu tiver uma região do espaço sem nenhuma carga, e eu especificar o potencial na borda dessa região do espaço, a solução para a equação Laplace fica totalmente especificada dessa maneira e só existe uma solução. Então, esses são os dois teoremas da unicidade, quer dizer, só existe uma solução para qualquer um desses dois casos. E por que é importante esses teoremas da unicidade? Porque se por qualquer motivo eu conseguir achar uma solução, aquela é a única solução possível. Eu não preciso ir atrás de outra. Então, se eu tiver uma inspiração divina e falar, putz, eu acho que a solução é tal, e demonstrar que aquela solução é uma solução válida, aquela é a solução, não existe outra. Então, eu não preciso mais tentar resolver o problema de nenhuma maneira. Basta eu verificar que aquela é a solução. Deu para entender isso, pessoal? Sim. E por que é interessante? Porque eu posso tentar fazer coisas como essa daqui, ó, chamado método das imagens. Imagina que eu tenho um problema como este. Tem uma carga, mais que ela está numa certa posição do espaço, digamos que ela dista D da origem, e aqui na origem, coincidindo com o plano XY, eu coloco um condutor. E eu digo que o potencial nesse cara é zero. Quer dizer, eu aterro esse condutor. Certo? E aí eu pergunto, calcule o potencial aqui para acima do condutor, nessa região de Z positivos. Aí você fala, pô, lascou, né? Porque se eu tenho uma carga aqui perto do condutor, por mais que esse condutor esteja aterrado, o que vai acontecer com a distribuição de cargas próximas a esse condutor? Se essa carga aqui é positiva, o que vai acontecer com as cargas positivas que estão aqui perto da carga positiva, né? A carga positiva do condutor que está perto da carga Q? Elas vão se afastar, né? E as cargas negativas vão vir aqui para perto. Até uma hora que elas vão parar de se movimentar, vai ter uma certa situação de equilíbrio, mas de qualquer maneira não é uma coisa que a gente consiga facilmente verificar. Como é que vai estar essa distribuição de cargas induzidas? Então, em princípio, esse problema seria bem complicado de se resolver. Quer dizer, determine o potencial para essa região do espaço, não é só o potencial da carga Q, é o potencial que também vai ser causado pela redistribuição de cargas desse condutor. Vocês entenderam o argumento da indução de cargas? Sim. Sim? Então, é isto, né? Se você tem um condutor qualquer, digamos que você chama o potencial dele de zero, se você aproxima uma carga desse condutor, as cargas nele vão se redistribuir. As cargas negativas vão se aproximar dessa região mais do centro e as cargas positivas vão mais para fora. Se a minha intenção é descobrir o potencial, digamos, na região positiva, que dizer, eu teria que calcular o potencial como? O potencial que esta carga causa num certo ponto do espaço e o potencial que cada carguinha do condutor causa nesse mesmo ponto do espaço. E fazer isso para todos os pontos do espaço. Então, eu teria que saber como é que está essa nova distribuição de cargas no condutor. Deu para entender esse argumento? Porque eu teria que descobrir como é que seria a distribuição de cargas do condutor para resolver esse problema por integração direta.
Ok? Vamos tentar botar esse problema na forma de tentar botar certos parâmetros para ele. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara, se ele estava com potencial zero, ele poderia então afirmar que é o V igual a zero quando Z igual a zero, né? Já que ele coincide aqui com o plano XY. A gente também sabe que se a gente se afastar para caramba da carga, se a gente estiver bem longe dela, o potencial vai para zero. Então a gente poderia dizer que se x, y, z são as coordenadas de um ponto, e esse ponto é muito maior do que, digamos, essa distância aqui, o potencial, né, nessa região do espaço no infinito vai ser zero. Ok até aí, pessoal? Ok. Ok. Bom, então quais são as bordas desse nosso problema? Bom, uma das bordas do problema seria o plano infinito, aqui que eu estou pegando. Aqui, no caso, está especificado o potencial nele, é V igual a zero. Uma outra borda do nosso problema seria quando a gente fosse aqui para Z indo para infinito. Para Z indo para infinito, o potencial vai para zero. E aí a gente tem, então, um potencial especificado nas bordas do nosso problema. A gente poderia imaginar um plano infinito no x, y, e um outro plano, né, quando o z vai para infinito. Mas a gente não viu que se a gente especificar o valor de V nas bordas de um volume, isso já está dizendo como é que é o V todinho nesta região? É o primeiro teorema da unicidade. Isso quer dizer que, se eu encontrar, de qualquer maneira, uma solução que satisfaça essas condições, ou se eu trocar o problema para outro problema que tenha essas mesmas condições, o V para este outro problema vai ser o mesmo V deste problema aqui. Por quê? Porque a gente já viu pelo primeiro teorema da unicidade que, se eu especificar o V nas bordas, eu estou especificando completamente o V no centro. Então, se eu trocar, por exemplo, de problema e encontrar o V que satisfaça esse meu novo problema, que tem as mesmas bordas, então o V daquele outro problema é igual ao V deste problema. Quer dizer, se eu trocar esse problema por outro e encontrar a solução neste outro problema, a solução deste outro problema é idêntica à solução deste. Entenderam o argumento, pessoal? Entendi. Bom, Seria porque o senhor está trocando para não ter problema, né? Estou trocando problema para não ter problema. Se eu escolher outro problema que tem as mesmas condições na borda, o teorema da unicidade me garante que a solução deste novo problema é igual a deste. Aí não precisa fazer, Ah, né? Aí não preciso resolver este. Não é não? Entendi. Só tem uma solução para cada borda. Para cada, né, se eu determinar nas bordas, só tem uma solução para o centro, né, para o miolo. Então, pronto, se eu trocar esse problema por outro, por exemplo, trocar por esse daqui e demonstrar que este outro problema aqui tem as mesmas condições na borda deste daqui, então, se eu encontrar V para este daqui, é o mesmo do V para este daqui. Ok. E é isso que a gente vai fazer assim que a gente acabar o nosso novo intervalo, que deu 5 da tarde. Então, mais 5 minutinhos para vocês tomarem água. E aí a gente retorna já já. Ok, pessoal? ok.
Bom, pessoal, espero que tenham todos voltado já. Bom, então nós estamos interessados em encontrar o potencial para essa região do Z positivo aqui, quando uma carguinha está próxima, digamos, a um plano infinito, com potencial zero. A gente comentou aqui, então, o V está determinado na borda totalmente, né, já que no plano infinito V é igual a zero, então V é igual a zero quando Z é igual a zero, né, então nessa região todinha aqui do plano XY, V é igual a zero, e quando eu for para o infinito também, V vai para zero. Então note que V vai para zero em X, Y, Z, então você tem todo o volume definido, né? Pode ir para infinito tanto no X, como no Y, como no Z, né? Então você tem todo um volume definido. Todo ele vai ter Z igual a zero. Ok. E a gente comentou, a gente já demonstrou que o primeiro teorema da unicidade garante que se a gente encontrar uma solução que satisfaça essas condições, que daqui para frente vai chamar de condições de contorno, porque é no contorno do problema. Então, se a gente encontrar uma solução, esta é a solução. Não existe outra solução. Então, a gente não precisa se preocupar com outra possível solução. Esta é a única. Isto é, se eu conseguisse, por algum motivo, trocar este problema por outro problema que satisfizesse essas duas condições de contorno, o potencial para este novo problema, que eu estou supondo que vai ser mais fácil de calcular do que o deste aqui que eu estou olhando agora, o potencial deste novo problema é o potencial deste problema aqui. Então, se eu trocar um problema difícil por um fácil, que satisfaça as mesmas condições de contorno, o teorema da unicidade me garante que a solução do problema fácil é idêntica à solução do problema difícil. Então, a gente vai utilizar uma técnica chamada método das imagens. O método das imagens é você, para problemas que têm uma certa simetria, explorar a simetria desse problema de maneira a emular, né, a mimetizar o potencial que você espera, calcular para este novo problema o potencial e aí, pelo teorema da unicidade, afirmar que o potencial para este problema aqui difícil é o mesmo do que você encontrou e é o único, é a única solução. A método das imagens, porque, por exemplo, num problema como este daqui, você poderia imaginar que isso aqui é um espelho, o plano infinito é um espelho, e essa carguinha aqui tem uma imagem especular que dista D aqui para baixo do plano XY, né, em Z igual a menos D. Como imagem especular, a gente teria não uma carga positiva, né, mas é como, da mesma maneira que você acha que no espelho há uma inversão, né, horizontal, que é esquerda-direita, que é direita-esquerda, você também veria nesse método das imagens uma inversão de carga. Então, a imagem espelho desse problema aqui seria uma carguinha, a carguinha à distância D, e a imagem dela a uma distância D aqui para baixo, mais a imagem com o sinal trocado. O potencial para este problema aqui é como? Bom, vocês sabem, o potencial de uma carga pontual vocês já fizeram 1 milhão de vezes. O potencial para uma carga pontual vai dar isso daqui, ó, para essas duas cargas, né? O potencial em função de x, y, z vai ser z menos d para esta carguinha aqui, positiva, e z mais d para esta carguinha aqui, negativa, né? Quer dizer, imagine que você está bem aqui no z, ó. A distância, digamos que esteja na metade, né? Seja um D bem no meio, um Z bem no meio aqui da distância entre a carga positiva e a origem. Então, a distância entre o ponto que você está medindo e a carguinha é D sobre 2, né? Quer dizer, é o Z, que é D sobre 2, menos o D, que aí dá menos
d sobre 2, mas aí quando você levar ao quadrado, dá essa distância não importa, né? Vai ficar ao quadrado, então fica positivo. De maneira análoga, esse daqui, se você está medindo um pontinho bem aqui, a distância entre esse ponto e a carga menos Q vai ser D mais essa quantidade de Z. Então, é Z mais D. E claro, para x e y vai ser igual para as outras, né? Para as duas. Lembrando que o potencial da carga negativa é menos. Então, quando você substituir o R com a perninha, né? Que é o que entra, é o R com a perninha, você vai obter, para o R com a perninha, de Q mais, você vai obter isto daqui, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. E o R com a perninha da carguinha negativa é esta expressão que está aqui no denominador. Tudo bem aqui com relação ao R com a perninha? Ou alguém não entendeu isso? Eu entendi que é a dividida lá do outro exemplo, né? Passado. Hum? Eu entendi, é a dividida lá do outro exemplo. São exemplos bem anteriores, na verdade. Que a gente escrevia o exemplo que a gente tinha feito. É só escrever o R com a perninha, né? E lembre que o R com a perninha é o R menos R', você escreve os dois, né? Aí como aí tem a questão modular envolvendo, aí você desmembra aí, fica Z menos D, né? Exatamente. Ok. Certo? E o outro fica Z mais D. Lembrando que porque o R com a perninha ele vem para baixo, né? Ele aponta da carga para o ponto, né? E esse aqui é da carga para esse outro ponto. Então, um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo, como se fosse ver o valor do vetor, né? Mas aqui é só o módulo aí, como você falou, ficou quadrado. Então, a gente nem se preocupa com isso. Tá bom? Bom, então o potencial para este problema é este daqui. Pergunta: qual é o potencial no plano XY? No plano XY, Z igual a zero, né? Quando eu fizer Z igual a zero, esse cara aqui é zero, menos D ao quadrado fica D ao quadrado, tirar a raiz, aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais D ao quadrado. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais D ao quadrado. E quando Z for zero aqui, também vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais D ao quadrado. Esse sinal de menos aqui, né, não vai importar por causa desse quadrado que está aparecendo aqui. Então, essa fração menos essa fração vai dar zero, né, porque as duas frações vão ser iguais, quando Z for zero. Isto é, este potencial para este problema aqui satisfaz esta condição aqui. Ok? Por outro lado, quando eu fizer x, y, z indo para o infinito, quando esses caras forem grandes, o z vai ser tão maior do que o d que isso aqui é irrelevante. Você pode só botar z menos d como sendo z. E a mesma coisa aqui. De maneira que essas duas frações também vão ser iguais. Isto é, o potencial também vai para zero no infinito. Isto é, este potencial satisfaz estas duas condições aqui. Deu para entender isso? Eu sim. Ok. Mas este potencial não satisfaz essas duas condições? E essas condições não determinam univocamente o potencial nessa região? Então, o potencial determinado por essas duas bordas é este daqui. Não existe outro. Isto é, esta solução também é solução É a única, né? para este problema aqui. Então, qual é o potencial para esta região aqui de Z maior do que zero? Este daqui. E aí vocês entendem por que o nome é método das imagens, né? Você está pegando como se fosse uma imagem especular dela, isso garante que o potencial aqui seja constante, porque o que essa daqui contribui para cá é negativo, essa contribui positivo.
vai anulando, de maneira que todo o potencial ao longo do plano XY é zero. Onde uma distância infinita das duas, o potencial também é zero, de maneira que esse problema aqui me dá as mesmas condições deste outro problema aqui. Então, a solução para este problema, que envolve a carga e o plano infinito, é esta. E essa é a sacada do método das imagens. Você troca uma, duas, três cargas por suas imagens, e aí você calcula o potencial para essas imagens, para a carga e para suas imagens, e aí você resolve, e você usa o teorema da unicidade para argumentar que essa solução que você encontrou é idêntica à do problema que você tinha, que é mais complicado, e aí pronto, você não precisa mais resolver o problema mais complicado. Por exemplo, se nós tivéssemos isto daqui, ó, um problema assim. Imagine um plano infinito, potencial zero nele. E aí eu coloco uma carguinha aqui a uma distância d, digo que essa carguinha é mais que. Mais que. Ando aqui mais 2d, de maneira que essa nova, vou colocar uma nova carguinha aqui, que vai distar 3d da origem. Mas eu vou botar uma carga aqui, menos 2q. Como é que eu faria para encontrar o potencial nesta região aqui? Note que esta carga mais q e essa carga menos q vão mudar a distribuição de carga desse plano aqui, que é um condutor. As cargas do condutor podem se mexer, digamos que seja um plano infinito condutor, carga podem se mexer, as cargas negativas iriam ser mais atraídas para essa região aqui, ou mais próximas da carga positiva, e as cargas positivas ficariam mais distantes dessa região, não é? Então, para você calcular por integração direta, você teria que saber essa distribuição de carga para poder, digamos, para um ponto aqui, calcular o potencial causado por cada uma das cargas, tanto a distribuição de carga do plano, como das carguinhas. Mas existe uma maneira mais fácil de resolver esse problema do que fazer dessa maneira. Como é que seria, hein? Alguém é capaz de dizer? É só utilizar o método aí, né? Mas aí como é que eu faria? Eu colocaria o quê? E onde? Você pegaria o quê, tá? Como? Eu não poderia mudar o plano, não, professor? Mudar o plano como? Sei lá, espelhar o plano para cima do menos 2q ali, não? Ixi, Maria, aí complicaria Não, demais, né? cara. Não. O que você pode fazer é o seguinte, ó. Você pode botar uma carguinha Q, aqui, né? menos Q, a uma distância D, e uma outra carga, mais 2Q, a uma distância 2D desta, que está D desta, do coisa, de maneira que essa aqui fica 3. Note que o que esta carguinha aqui fizer de negativo no plano, essa daqui desfaz, e o que essa daqui fizer de positivo no plano, essa aqui desfaz, de maneira que ao longo desse plano infinito aqui condutor, o potencial vai ser sempre zero. Qual seria outra condição de contorno para o problema vermelho, que envolve as cargas e o plano? Bom, potencial no infinito é igual a zero. Se eu me afastar infinitamente dessa coisinha aqui sem o plano, o potencial também é zero. Então, eu resolver essas 4 carguinhas aqui é a mesma coisa de resolver as duas vermelho e o plano. Só que é muito mais fácil resolver 4 cargas pontuais do que 2 cargas e um plano condutor infinito. Então, eu só resolveria as 4 cargas pontuais. Deu para entender isso, pessoal? Entendi agora. E aí, meu problema seria esta carga, esta e esta. Pronto. Seriam 4 cargas pontuais, 4 potenciais que vocês conhecem de cor e salteado, em vez de ficar fazendo 2 cargas e um plano infinito condutor. Entenderam?
Eu entendi. Agora é só praticar, tentar fazer as contas. Então, Sim. e se eu tivesse um problema ainda mais difícil, só para ver se vocês estão... Deixa eu fazer assim. Se vocês tivessem dois espelhos aqui, ó, formando um L, e uma pessoa estivesse aqui se olhando, ela veria, ou uma pessoa, bota uma vela aqui, sei lá, a pessoa sempre bota vela, né, no problema difícil. Uma bola. Quantas imagens teriam dessa bola aqui, hein? 90 graus aqui, tá? Então tem um espelho aqui na horizontal, tem outro na vertical, eles dois fazem 90 graus. Tem uma bola aqui. Problema de ótica. Quantas imagens vão se formar? Eu acho que São, 4, né? são 3. São 3 imagens, né? São 4 no total, né? Com o próprio objeto, né? 4 com É objeto. verdade. Então vai ter um aqui, né? Desse espelho. Outra aqui, por causa desse... Tá mal feito, mas vocês estão entendendo. Deixa eu fazer essa bolinha melhor, né? E uma outra aqui, né? Como fosse da quina dos dois aqui, não é? É, Então pergunta, se eu tivesse um Então, seguinte problema, nesse caso aí, professor, vai ter que incluir o objeto, não? Só os 3, que é virtual. então, se eu tivesse este problema aqui, uma carguinha mais Q, colocada bem aqui, ó, e 2 planos semi-infinitos, né? Porque um vai para cá e o outro vai para cá, fazendo 90 graus. Resolver este problema aqui é o mesmo que resolver qual problema? Quantas carguinhas e que tipo? pegar mais 3 cargas Vai ter um negativas. aqui, né? Mais 3 cargas, um desse lado, do As outro. 3 são negativas? Não, Não, 2 são negativas e a meia é positiva. Quem são as negativas e as positivas? essa daí é negativa, você está em cima, Aqui é menos Q e aqui o outro é menos Q. e E essa aqui daí é é positiva. positiva, né? Lembra que quando você está olhando pela quina, não tem a inversão esquerda-direita, né? Uhum. Quando você olha no espelho É a aqui pela mesma- quina, não vai ter. E aí, então, não inverte. Então, resolver aquele problema em azul é o mesmo que resolver esse problema aqui, ó. Com essas 4 carguinhas. Aí, se você, então, escolher um ponto qualquer do espaço, calcular, então, os R's, né? Os R's com a perninha para cada um deles, para poder encontrar o potencial causado por cada carguinha para esse ponto do espaço. Quando você escrever esse potencial aqui, que deve satisfazer as condições de contorno, que é ao longo desse plano e ao longo desse outro plano aqui C0, porque a gente sempre considera os espelhos como sendo planos infinitos ou semi-infinitos condutores, né? Aí, a mesma coisa de resolver esse daqui é resolver o outro. Então, você resolve este, que é mais fácil, são 4 carguinhas. E aí você, pelo teorema da unicidade, fala, bom, resolvendo esse, satisfaz todas as condições de contorno, então só esse potencial que eu achei é o único possível, então este potencial é a solução para aquele problema em azul. Entenderam, pessoal? Entendi, professor, mas nesse caso aí, você vai ter que envolver aí todas, no caso, né? Até a Não, mas original. sempre é todas, sempre são todas. Quando a gente resolve esse daqui, ó, note que entra também a original, ó. O mais que está aqui, ó. Entendi. Você tem que resolver para todas as cargas, porque ela a mais é que cancela a menos. Se você botar só o da menos, aí ficaria um potencial aqui diferente de 0, que não é a especificação do É problema. verdade, é verdade. Então sempre você vai pegar ela. Naquele problema lá, você vai pegar então as 4 cargas. 2 positivas e 2 negativas. Beleza. Beleza? Bom, pessoal, são 5h20 aqui, como a gente vai mudar depois de tema, então acho que seria interessante a gente parar por hoje.
e aí a gente continuaria na próxima aula, quarta-feira. Pode ser? Pode ser, professor. Beleza, pessoal. Pois Tô então, cansado também. quarta-feira a gente se encontra para continuar isso daqui. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, Tchau, boa tchau. tarde, boa tarde. Tchau.